Boa tarde, pessoal. A gente está começando hoje essa live com o tema a necessidade do exercício na hipertensão ou nos pacientes que foram acometidos com acidente vascular cerebral. E vai ser uma live discursiva. Geralmente eu faço as lives para fazer exercícios, para monitorar meus pacientes. Mas essa live de hoje nós vamos falar um pouco sobre acidente vascular cerebral, que é uma condição de saúde hoje muito frequente, não só nos idosos, mas também numa faixa baixa de idade, faixa etária baixa de idade, perdão, e inclusive até em criança. Nós vamos falar sobre a necessidade do exercício, né? Qual é a função do exercício, a contribuição do exercício para que isso possa ser evitado. E nas pessoas que são hipertensas também, qual é o benefício do exercício nessas pessoas, nessa condição de saúde. E o que ela pode fazer para que essa condição de saúde, a hipertensão, não gere a um quadro de AVC, que é acidente vascular cerebral, que também é chamado como derrame, muito popular derrame. Essa live é uma live que nós decidimos fazer de uma forma bem popular, para a gente falar mesmo, de uma maneira bem que vocês entendam sobre AVC e o derrame, e que vocês façam as perguntas, tirem dúvidas. Quem tiver tio, tia, avó, mãe, pai que já passaram por um acidente vascular cerebral, para tirar as dúvidas, o que eles podem fazer, o que eles não podem fazer, qual é o suporte de tratamento que eles podem procurar, a condição de saúde que eles estão hoje. Eles têm condições de retornar alguma coisa? Não tem condições nenhuma de retornar mais nada? Qual o tempo que dura o tempo da espasticidade, que é o tempo de endurecimento, aquele tempo, aquela fase mole também, qual o tempo que fica? Qual o tempo melhor para voltar ao movimento? Essas dúvidas, se vocês tiverem, vocês podem ir mandando as dúvidas que eu vou tirando para vocês. Vamos fazer uma live extremamente popular, para que a gente entenda direito com um quadro tão complexo, mas tão presente na nossa família. Quem é que nunca teve aí uma pessoa que teve um AVC ou um derrame na sua família, ou um colega, ou um vizinho próximo, né? É importante salientar que o exercício ele não é só bom para quem teve AVC. Teoricamente, o exercício já faz parte de uma cadeia de benefícios da vida, né? Ele favorece as pessoas que têm diabetes, pró e contra, né? As pessoas que já teve o diabetes, você pode fazer o exercício e melhorar a sua condição quanto diabético, mas também você pode evitar o diabetes por conta do exercício. A questão do colesterol é uma coisa importante também. O exercício ajuda você a controlar esse colesterol e também a prevenir o colesterol. Lógico que tudo isso é associado a uma alimentação balanceada. Outra coisa são as questões cardiorrespiratórias. A condição cardiorrespiratória é uma questão muito, muito interessante, que as pessoas não se dão conta o benefício que o exercício faz a essa função do corpo, né? E acreditem, a resposta é muito maior, mas muito maior do que vocês imaginam. A parte do exercício, se vocês imaginarem que desde criança nós fôssemos acostumados a praticar um esporte ou fazer um exercício regularmente, dificilmente nós teríamos essas doenças que são chamadas doenças da idade, que não são doenças da idade, já que elas já são indicador em idades mais novas, um pouco mais distante da gente. Uma outra coisa é que o exercício ele tem que ser supervisionado. Isso é um papel extremamente importante dos educadores físicos, que eu queria deixar aqui meu abraço. Um trabalho muito bem feito, quando o acompanhamento ele é de perto mesmo, e eles sabem fazer. Então, assim, nós não estamos querendo fazer uma live de exercício quanto educador físico. Minha intenção é ajudar meus pacientes que precisam de atividade física. E nesse momento difícil que a gente está passando agora, de afastamento por causa do isolamento, não estou podendo atender eles. Aí eu estou fazendo os exercícios e eles estão fazendo em casa, acompanhando pela live. Mas é importante a gente falar para que as pessoas que mesmo que tenham AVC, elas saiam do consultório de fisioterapia, receber uma alta e continue a sua atividade pós isso. Porque às vezes nós colocamos o paciente numa condição boa para
fazer suas funções na vida e ela simplesmente abandona o exercício. O exercício não foi uma mágica que foi feita ali para que você volte a fazer suas coisas na vida. Ele vai fazer parte da sua vida. Se ele tivesse feito parte da sua vida, até os casos hereditários que nós temos na família, a avó foi, a mãe foi, o pai foi, você pode não é obrigado a ter. Pode ser que você tenha, mas se você associar uma alimentação boa, uma condição de sono, né, regular e o exercício, você vai ter uma diminuição dessa predisposição a ter um AVC. Quanto às outras doenças também, colesterol alto, diabetes, essas outras doenças que supõe-se que é uma doença da idade, mas não é. É uma doença que nós precisamos. Nosso corpo não foi feito para ficar parado. Nosso corpo foi feito para funcionar. Existe uma coisa que chama funcionalidade. A funcionalidade é o ato de manter nosso corpo funcionando. Os educadores físicos estão aí, não é só para ficar dentro de uma academia. Vocês precisam deles. É para a vida, entendeu? Eles estão lá para trabalhar a favor da saúde também. A fisioterapia é uma condição que nós estamos de pegar pacientes já com uma patologia, ou seja, uma doença, um quadro que perdeu alguma coisa. Nós vamos trabalhar esse paciente com algumas técnicas e alguns exercícios iniciais para que você devolva a sua função. E aí você entregue para um educador físico que vai melhorar a sua condição de força, de habilidade, entendeu? Então assim, não é sair da fisioterapia depois de um quadro de AVC e ficar em casa, porque você tem um problema ali, ele existe. Mas se você parar de fazer o exercício, as sequelas elas podem ou voltar ou se manifestar. Então assim, é interessante que a condição física ela seja mantida. Você não pode abandonar o exercício quanto pós AVC. Os pacientes que queiram prevenir o AVC por conta de já ter uma predisposição na família ou a pressão ela é meio irregular, começa a fazer o exercício, procura o médico, ele vai te orientar direitinho, vai passar alguns exames para saber como está a sua condição de saúde para fazer o exercício, que é muito importante também, e a partir dali o educador físico vai traçar um plano de atividade física para você. Outra coisa que é muito importante, o exercício libera endorfina. Endorfina é o prazer, a gente precisa ter prazer. Então assim, vai procurar aquela atividade física, que são milhões, nós temos N atividades físicas. Aquela que te dê prazer. Porque se você não fizer uma atividade que dá prazer, vai ser martirizante, você não vai querer ir, você vai abandonar. Então a intenção é você manter. É uma coisa que desperte a vontade e o prazer de fazer. Então assim, natação, pilates, futebol, ginástica, a própria academia, quando ela é acompanhada nos casos dos idosos, pacientes sequelados de alguma doença, eles podem fazer academia. Contudo, que seja relatado em um relatório, né, todo o seu problema, e o educador físico, a partir dali, vai traçar um plano de tratamento muito bem feito para que você melhore diante das suas condições. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta, o que a gente pode discutir aqui, se vocês têm algum exemplo, alguma situação que vocês queiram tirar na vida diária de vocês, de como algumas pessoas próximas já aconteceram, ou que até mesmo por prevenção, né? Uma outra coisa interessante é que qual era o padrão de pressão? O que é a pressão? A pressão é a velocidade que o sangue passa, né, e faz na parede ali do vaso, ou seja, aqui é um vaso, a pressão que o sangue está passando aqui, isso chama-se de uma pressão. A pressão, quando ela está aumentada, é porque esse vaso ele está sendo pressionado com mais força, né, com mais velocidade. Então nós precisamos colocar essa pressão mais tranquila. Então é isso que o exercício faz, deixar a pressão linear. Então o que é que acontece? Quando a gente está com essa pressão alta, existem outras consequências além do AVC, que é o problema da ejeção, a fração de ejeção do coração. Você precisa controlar isso, porque o coração é uma bomba, mas ele tem o tempo de contrair e relaxar. Você não pode também estar acelerando demais isso, porque você vai ter um problema. Outra coisa importante é que essa questão da pressão minha pressão é 10 por 6, minha pressão é 10 por 8, minha pressão é 11 por 6, minha pressão é 11 por 8, minha pressão é 12 por 6, é 12 por 8, é 13. Calma. É interessante avisar
que todas as pessoas que têm a pressão desregulada, ela deve medir ou aferir a pressão antes, durante e após. Principalmente pacientes que têm um histórico de hipertensão ou a pressão ela não é regular. Não é proibido que as outras pessoas acompanhem também não. É importante, porque durante o exercício, a pressão ela tende a aumentar um pouco. Se essas pessoas que já têm a pressão um pouco alta, elas elevarem muito o nível da pressão durante o exercício, elas podem passar mal, que esse não é interessante. Que aí o educador físico, ou se for na fisioterapia, a gente vai diminuir a intensidade desse exercício, para que você consiga fazer confortavelmente, certo? Outra coisa interessante é que quando você estiver fazendo o exercício, ela vai subir. Agora vai ter que ter uma média. E aí vai fazendo uma média a partir da sua pressão. Porque você tem que encontrar uma média. Nem todas as pressões elas são iguais. Mas nós vamos aos poucos observando qual é a sua média de pressão. Os hipertensos geralmente variam de 13, 14, tem hipertenso que até 15 a pressão dele em repouso. Em exercício ela tende a subir um pouco, só que ela não pode subir muito. As pessoas que dizem que tem um valor de pressão normal, tem um valor que é 12 por 8, que é 120 por 80 milímetros de mercúrio. Só que não todo mundo não tem essa pressão, né? Então aí na hora do exercício essas pessoas tendem a ficar por 13, 13,5, basicamente isso. Outras pessoas têm a pressão 10, 11, e aí quando vai começar a fazer o exercício, o sangue começa a circular com mais velocidade, ela passa a ter uma pressão de 12, 13. Não está passando mal. Agora você não pode deixar essa fração aumentar demais, ok? Deixa eu botar aqui. Outra dúvida é o que é que acontece? Existem dois no cérebro quando a pessoa tem um acidente vascular. Vamos lá. Existem dois tipos de acidente vascular. É o hemorrágico e o isquêmico. Todos dois são o derrame, como vocês chamam. O vascular, o hemorrágico, perdão, é quando a parede do vaso ela rompe e o sangue extravasa. Esse chama acidente vascular hemorrágico, o AVC hemorrágico. O acidente vascular isquêmico é quando algum trombo vai passar ali pelo vaso, ele oclui a passagem do sangue, então ele bloqueia. Então ele bloqueando, o sangue não passa, então aí ali vai ter uma sequela de AVC. Dependendo da região onde tenha o AVC, essa pessoa ela vai ter um quadro de sequela. O que acontece? No cérebro nós temos várias partes, o cérebro é dividido em várias partes. Aqui na frente é a memória, e aí uma porção é a audição, outra é o olfato, outra é o tato, outra é a visão, que é aqui mais atrás. É tanto que quando a gente bate a cabeça assim, de costas, a gente fica um pouco com a visão turva. Quando a gente leva uma pancada aqui mesmo, a gente fica com a visão turva. Porque essa região aqui da cabeça é a região que toma conta da visão. Ela que controla a visão. Okay? Então, assim, dependendo aonde foi que teve esse acidente vascular na cabeça, a sequela vai depender disso aí, ok? Por exemplo, se eu tiver uma sequela aqui teve um hemorrágico ou isquêmico, eu vou ter problema de memória. É lógico que dependendo também da região, a gente vai ter uma sequela motora. Quando for do lado direito, a sequela motora vai ser do lado esquerdo. Quando for do lado esquerdo, a sequela motora vai ser do outro lado do corpo. O braço parou, mas o médico me disse que o braço direito parou, ficou mole, não está conseguindo movimentar. Mas a sequela do braço, da cabeça foi no lado esquerdo. Ele disse que era no lado esquerdo e meu braço parou do lado direito. O que acontece? Quando chega aqui abaixo do pescoço, as informações elas decussam, ou seja, elas trocam de lado. Elas descem no lado certo e quando chega aqui mais ou menos nessa altura, na medula, ela troca de lado. Então, a função desse lado do corpo, ela é controlada do lado oposto, ok? E a do lado esquerdo é controlada do lado direito, certo? Boa tarde, Jamil. Como é que vai? Tudo bem? Então, assim, voltando à questão dos lados. Então, assim, dependendo da região da cabeça, é que a gente vai ter essa sequela.
Essas sequelas tendem a ser leve, moderada e grave. Isso aí vai depender também do tamanho que foi que acometeu aquilo ali. Porque veja só, às vezes você diz assim, mas Maria, minha vizinha, teve um AVC e hoje ela anda, fala, faz tudo. Joana teve um AVC, só que Joana ficou com o lado todo parado. Margarida teve um AVC e só parou a perna. José teve um AVC e não mexe nada. Calma, isso depende da extensão da lesão. A extensão da lesão é o tamanho que foi prejudicado no cérebro com aquela hemorragia ou com aquela isquemia, ou seja, com aquele acidente na cabeça. Então, assim, é importante observar isso, porque nem todo mundo vai ter um resultado igual. As pessoas dependem muito de como foi o acidente, a região que foi, a extensão que foi. Se você tem uma extensão mínima, a possibilidade de você ter 100% de êxito é muito grande. Mas se você teve um acidente com a extensão grande, você vai ter várias sequelas. Isso também não quer dizer que você não vai voltar. Você pode voltar sim. Porém, quando você voltar, vai ter uma dificuldade maior em algumas outras coisas, que aí vai depender do tratamento traçado pelo fisioterapeuta para ir ganhando. Como é que se faz essa seleção para tratar? Só um minutinho. Ele vai escolher, de acordo com sua função e a necessidade para a sua função, qual daquela região e daquele dos membros e da função que você precisa para recuperar mais rápido, para que você volte a fazer as mínimas funções, para que te dê liberdade, e você não fique tão dependente das pessoas. Vamos supor que teve uma paralisia lá do braço direito e da perna direita. Na hora da seleção, existe uma conversa com o paciente. O que está te gerando tanta dificuldade depois do AVC? O que é que você se sente tão incomodado depois do AVC? Eu não consigo mexer a perna e mexer meu braço. Mas o que é que está te gerando dificuldades? É porque quando eu vou comer, eu não consigo pegar o garfo, colocar no prato e colocar na boca. Interessante. Mas só que... E daí a perna? A perna te incomoda tanto? Incomoda porque eu não consigo ficar em pé, eu não consigo andar, para ir no banheiro as pessoas têm que me levar, mas também eu não consigo colocar o copo na boca, eu não consigo segurar com as duas mãos, eu não consigo puxar a cadeira de roda. Então assim, se você for avaliar, o membro superior, nesse momento, ele precisa da função mais rápido, porque vai dar independência para essas pessoas comer, pentear o cabelo, se coçar, se ajeitar, beber a água, manusear a cadeira de roda. A perna, não que seja menos importante. É mais importante sim, mas assim, nesse momento da função e da independência, o braço é mais rápido. A gente precisa recuperar o mínimo e o mais rápido possível para que uma coisa auxilie a outra durante o tratamento após o AVC. Né? Então, assim, uma coisa importante é não esquecer que o auxílio do AVC, logo que ele sai do hospital, tem que ir para o fisioterapeuta. Não adianta dar banho, reza, passar isso, passar aquilo, porque, assim, quanto menos tempo ele tiver entre o AVC e o primeiro atendimento, que o médico der alta, ele vai ter condições melhores de recuperar aquilo ali. Quanto maior tempo passar, essas sequelas elas vão piorando, então assim vai ficando mais difícil do fisioterapeuta devolver essa pessoa a sua função desejada ou a que tinha antes. Então assim, é muito interessante. Outra coisa que é interessante é o socorro. De tudo, o mais importante é o socorro. Eu deixei para falar o socorro por último, porque assim, as pessoas não imaginam o quanto é importante o socorro quando uma pessoa tem o AVC. É importante identificar, mas o socorro salva a vida. Para tudo, mas no AVC ele diminui a possibilidade de sequela. Um exemplo, eu tenho uma paciente que chama Neide. Ela foi para a UTI quando teve o AVC, teve um quadro de comprometimento e sequela muito importante do lado direito do braço e da perna. Não ficava em pé direito, não caminhava. Hoje ela está 100%, ela caminha. Se você olhar ela, você diz que ela não tem nada. Mas por que ela ficou assim?
Ela teve o AVC, levaram ela para o hospital imediatamente, não ficou em casa esperando uma coisa ou outra. Tem que levar para o hospital. Se não souber o que fazer, leva para o hospital. Porque aí tem que medicar rápido para poder a sequela ser mínima. Então assim, ela ainda teve sequela, com todo esse socorro rápido. E aí ela ficou internada, foi para UTI e tal. Só que quando ela saiu do hospital, ela já fazia fisioterapia comigo, para o joelho, algumas bobagens. E aí queriam deixar ela em Salvador, ela fez, não, eu vou voltar para minha casa porque eu vou fazer com o fisioterapeuta que eu estava fazendo. Porque a gente já tinha uma relação de tratamento de outras coisas, a gente tinha uma confiança. Mas a gente conseguiu um ganho tão bom que hoje se você olhar ela, você diz que ela não tem sequela nenhuma. Até falar, ela tinha dificuldade, ela não conseguia pronunciar as coisas. Foi uma sequela importante, só que a gente conseguiu 100%. Eu acredito que ela esteja por aí pela live assistindo, Dora Neide. Eu queria mandar um abraço para ela, paciente querida também, os outros não são menos, mas assim, é uma paciente que a gente teve um ganho muito bom de recuperação. Mas a gente não pode deixar de dar o socorro. Às vezes, nem sempre eu não vou nem ensinar aqui como é o socorro, porque assim, não vem ao caso. Isso, se tiver alguém da saúde próximo, ela vai dar o socorro. Mas a ideia é pegar esse paciente na mesma hora e levar para o hospital. Porque senão ele vai ter uma sequela e pode levar à morte. Eu queria agradecer o pessoal todo que acompanhou a live hoje. Hoje foi a live só para falar um pouco de um tema muito próximo da gente, que acomete a criança, jovem, adulto, adolescente e aos idosos também, mas não somente a eles, que é a hipertensão e a importância dos exercícios, como falamos no início. O exercício não pode deixar de ser feito, o exercício faz parte da nossa vida, como comer, dormir. Agora a gente precisa buscar aquele exercício que a gente tem prazer de fazer. Porque se for um exercício que nós não tem prazer, não adianta ser exercício, não adianta fazer parte da vida, porque a gente não vai fazer. É igual a comida que não gosta de comer. Então assim, a gente precisa fazer o exercício. Os idosos não tem discussão, eles precisam se encontrar em um exercício, porque a consequência de um AVC no idoso é muito ruim para voltar àquela função. Então assim, é bom que se ele já estiver fazendo exercício, tenha certeza que na hora do AVC ele vai ter um quadro muito ruim e a recuperação vai ser muito difícil. Então é tão bom. Então, boa tarde, Saulo. Pode chamar, só é gritar que eu vou. Então, mas não vai ter não, viu? Eu sei que você faz esporte, você faz exercício, você não vai ter AVC não. Só se cuidar. Então, assim, eu queria deixar aqui um abraço aos educadores físicos pelo trabalho deles. Vocês não podem deixar de fazer exercício. Exercício faz parte da vida. Melhora a imunidade e afasta dessas doenças da vida, não é da idade. A doença é da vida, consequentemente a gente vai chegar. Por hereditariedade, por falta de exercício, por má alimentação. Então assim, a próxima live nós vamos discutir sobre doenças do joelho. Essas dores que incomodam o joelho, essas dores que a gente sente e não sabe o que está acontecendo. Então, na próxima live, que é na quinta-feira, a gente vai falar sobre doenças do joelho. As dores do joelho, aquele como eu vou andando, dói, eu corro, dói, eu agacho, dói. Nós vamos falar sobre isso, quais são os tratamentos possíveis, o que pode ser, mas a gente não pode dizer o que é, porque depende do exame, mas a gente vai discutindo aqui e vai orientando qual tratamento vocês têm que buscar, porque a gente não é obrigado a viver com dor. Eu queria agradecer a todo mundo. Boa tarde, obrigado por participar da live mais uma vez. E quinta-feira a gente tem um encontro para falar sobre doenças do joelho. E aí na de quinta a gente já vai lançar próximo tema da próxima live, ok? Podem dar ideias, podem escrever aí os temas que a gente vai discutindo direitinho. Da próxima vez eu quero gente participando mais, hein? Divulguem a live. Muito obrigado e até a próxima.